Olá, tudo bem com vocês? Boa noite. Como estamos? Tudo bem? Vamos fazer aqui uma live muito bacana, muito instrutiva. São perguntas que as pessoas fazem o tempo inteiro para mim, né? O Eds, Dr. Eds, bacana, Eds. E aí, Eds, está por onde? Então, assim, é interessante que cada dia que passa, as pessoas estão mais ligadas, mais interessadas em realmente cuidar do seu organismo, cuidar do seu corpo. Eu digo que quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a estudar por uma doença de um filho, tá? A minha filha mais jovem, certo? Ela começou a ter uns probleminhas de saúde, a gente vai se despertando, vai percebendo as opções que a medicina tradicional nos dá, e por conta do que eu tinha recebido, eu falei assim, não, eu fui a estudar, tal. Essa história eu já contei em algumas lives, em alguns vídeos, e de certa forma ela se beneficiou, óbvio, hoje ela está com uma saúde bem bacana, mas quem mais se beneficiou com essa história toda fui eu mesmo, né? Por um entendimento diferenciado, entender como o corpo humano funciona. Fui fazer uma pós-graduação diferente, né? Uma pós-graduação que me ajudava a retirar os medicamentos das pessoas. Depois eu comecei a estudar sobre frequência, sobre os equipamentos quânticos e assim por diante, né? A coisa foi crescendo em proporção. Hoje a gente tem uma clínica específica de medicina integrativa, ou a gente já está se adaptando um pouco à medicina integrativa com a parte de estética que a gente utilizava antes, tá? Só que agora a gente vem com uma proposta diferente, a gente está lançando uma ideia para as pessoas, que é a ideia o seguinte, né? Para a gente poder aprender, né? A ver se é possível procurar ter um processo de cura em 30 dias no nosso corpo, poder desinflamá-lo. Ajudo você a entender e pôr em prática o processo de cura e alcançar o potencial máximo da sua saúde, diminuindo o uso de medicações, né? Quando a gente fala em 30 dias é o início, né? O início do processo. Mas quando a gente já começa a fazer, o corpo já começa a dar sinais de alterações, sinais de melhora. E com isso, a gente vem estimulando os nossos pacientes. E teve pontos fundamentais nesse processo, pilares que nos ajudaram muito a poder estar, vamos dizer assim, pegando esse desafio, né? Esse desafio com vocês para a gente estar podendo divulgar essas questões. Antes, eu quero lembrar de uma figurinha que a gente sempre, eu estou quase todas as lives colocando essa figurinha aí, que hoje eu digo que é a base daquilo que eu entendo como poder fazer com que um corpo fique regulado, né? Você tem aí o triângulo central. Esse triângulo central, ele tem 3 hastes que representam uma ação específica que a gente pode fazer no nosso corpo para alcançar essa saúde máxima. Primeiro, desintoxicar, o detox, né? Limpar o organismo. Parasitas, metais, agrotóxicos. Como que a gente pode fazer isso? Tem várias formas, a gente já vem falando, tá? Frequência. Todo o organismo, toda célula, toda substância, toda molécula do universo, ela tem uma frequência específica. Quando a gente submete essa substância à mesma frequência que ela possui, nós estamos estimulando ela. Quando a gente faz a frequência inversa, praticamente assim, tá? Nós estamos destruindo. Então, a frequência é um instrumento muito bacana para a gente poder estimular ou destruir um bicho, alguma coisa assim que você não queira, tá? Nutrição, processo básico de funcionamento das nossas células, certo? Tudo que as nossas células fazem, no final das contas, é para produzir energia, para dar
um sistema elétrico, para a nossa eletricidade funcionar, a gente ter o nosso cabeamento. Mas para isso nós precisamos de nutrição, de elementos nutricionais, minerais, aminoácidos, gorduras específicas. E banhando tudo isso aí, no final das contas nós temos uma coisa chamada de voltagem. A voltagem é a eletricidade do nosso corpo, a nossa energia, certo? A voltagem do organismo medida para a gente estar ali em saúde, né? Vamos assim, ser saudável, entre menos 20 a menos 25 milivolts, tá? Isso é um entendimento que a gente tem que ter. Tem vários instrumentos que nós utilizamos para isso, tá? E nós temos alguns marcadores biológicos que nos ajudam a saber se o corpo está inflamado ou não. Vocês já sabem disso, né? Vocês procuram aí um médico tal, e você já chega, doutor, eu quero fazer aquele exame, eu ouvi falar, o dedímero, ferritina, homocisteína, essas coisas todas, tal, todos são marcadores biológicos de inflamação que nos ajudam a saber se o corpo está ou não está inflamado. Porém, tem um examezinho que eu gosto absurdamente muito, que ele me ajuda demais, tá? Aí, ó, a microscopia de campo escuro. Gente, o profissional que trabalha com microscopia de campo escuro, ele vê que é um instrumento diferenciado para poder verificar se aquele seu paciente está ou não está inflamado. E mesmo o paciente, quando você tem lá uma tela que ele pode ver o exame, ele também fica impressionado, certo? O exame chama atenção. Ele às vezes marca uma consulta para querer ver como a sua microscopia está. Que nem às vezes você vai para um médico querendo que ele peça somente os exames para você saber como você está. Mas aqui é visual, tá? E aí hoje a gente lançou o desafio, será que a gente pode entrar no processo de cura, desinflamar o nosso corpo em 30 dias? Gente, isso aqui é um exemplo de um rapaz que teve tromboembolismo pulmonar. Nessa primeira imagem foi quando ele chegou na minha clínica, queixando-se de fadiga, taquicardia, estava usando amiodarona, estava usando um anticoagulante. Ele chegou com esse exame, as hemácias todas agregadas, formando esse emaranhado aí de células, né? Tudo juntinho, específico, mostrando aí essa baixa voltagem, a quantidade de radicais livres, de cargas positivas. E aqui embaixo, gente, 40 minutos depois de inalação de hidrogênio molecular a 300 ml por minuto com o uso do ILIB no pulso, que é um laserzinho que a gente utiliza no pulso. Aí você vê assim, pô, houve melhora? Claro que houve. Houve uma entrada exagerada de elétrons favorecendo o funcionamento desse organismo. É muito, muito comum a gente ver pessoas que se submetem a isso e elas já relatam melhora dos sintomas ali. Outra vez eu peguei uma paciente que estava com dores articulares, por conta aí de uma coisinha que ela recebeu no corpo, tá? Recente. E aí ela desenvolveu dores articulares depois dessas coisinhas. Ok? Então quando ela chegou no exame ela estava assim também, estava com fibrinas ativas. Ela foi lá, fez a inalação de hidrogênio. 40 minutos depois ela mexia as mãos e falava assim, nossa, as dores sumiram, tá? Quero lembrar que quando a gente analisa a microscopia, mostrando uma figura, nós estamos vendo isso aqui, ó, certo? Quando existe essa agregação das hemácias, desses eritrócitos, desses glóbulos vermelhos, quando eles estão juntinhos, é porque a membrana dessas hemácias está carregada de partículas positivas e negativas. E aí, a partícula positiva de uma hemácia vai atrair a partícula negativa da outra hemácia. Aí elas vão se atrair e vão ficar juntinhas. Sendo que, para estarmos saudáveis, nós temos que ter essa imagem aqui, certo? Apenas partículas negativas em torno das hemácias. E com isso, elas se repelem, tá? Elas ficam numa distância
e acaba que melhora a circulação, melhora a oxigenação, tá bom? Então, vocês estão vendo aí, ó, exemplos de 30, 40 minutos que a pessoa já tem uma percepção de melhora, tá? Percepção nos seus sintomas, certo? Ai, que Opa, susto! tudo bem? A dona Zaque Caramba! aí, o que foi? Caiu, eu falei, uai, vai cair. Não é possível. Ainda bem que entrou direitinho. Beleza, Tudo bem, doutor Davi? Deixa eu tirar esse óculos aqui que eu bacana. te põe. Ui. E aí, Isso. pessoal, tudo bem? Que bom falar com vocês, que bom falar de saúde um pouquinho mais com vocês, compartilhar aqui esse trabalho tão bonito que o doutor Davi vem fazendo e em conjunto com toda a equipe, eu venho aprendendo, participando e é uma honra poder compartilhar com vocês hoje essa live tão especial, né, doutor Davi? A Bacana respeito mesmo. de como realmente se livrar das bengalas do mundo. Posso continuar falando um pouquinho? Pode, claro. Tá. Quando a gente fala de alopatia, medicação, eu já fiz uma enquete, pessoal. Eu já perguntei para várias pessoas a respeito se ela tem dentro da bolsa dela algo que seja muito importante. Aí ela fala: eu tenho remédio para dor, eu tenho remédio para febre, eu carrego sempre comigo todas essas coisinhas aqui que são muito importantes. E aí eu perguntei para aquela pessoa: ai, mas por que que isso é tão importante para você? Remédio para dor? Por que que você não começa a entender qual é o sintoma que esse sinal está querendo falar para você? O que que isso está querendo sinalizar para você? Como assim? Sim, o sintoma, ele é um alerta. E muitas pessoas aprenderam a calar esses alertas. E aí, doutor Davi, é onde a gente encontra os casos mais graves de evolução. Por quê? O corpo ele começa a não conseguir mais lidar com tanta situação que vai sendo acumulada. E aí geram os famosos processos, né? Que a gente fala de glicação, oxidação, inflamação, deficiências diversas, né, de vitaminas, minerais, excesso de parasitas, excesso de tóxicos diversos, excesso de radiação, e a gente não poderia deixar de falar em processos emocionais também. Então, quando a gente entende, esse filtro não ficou muito legal, não, né? Quando a gente entende que o nosso corpo tá parasitado, eu nem sei tirar, sabia? Deixa aí, depois a gente vai falando e vai trocando. E quando a gente entende que o nosso corpo, ele tem uma sabedoria, mas tão maravilhosa, que ele tenta falar pra gente, tá com enxaqueca. Por que será que eu tô com enxaqueca? E aí a pessoa, em vez de parar e pensar, nossa, porque eu tô com o intestino preso. Eu não estou utilizando a quantidade adequada que eu necessito de gorduras boas. Na verdade, a maioria das pessoas estão tirando as gorduras boas, doutor, da vida. Então, assim, da vida, olha que legal. Da vida delas. Elas estão retirando por uma crendice que a gordura vai engordar, que a gordura vai fazer mal. Mas nós temos aquele tipo de gordura que é benéfico para o nosso corpo e principalmente para o nosso cérebro. Então, essa live de hoje, mais do que falar como você vai reorganizar a sua saúde, se livrando de excessos de alopatia, vamos falar assim, a gente também vai dar muitas dicas para que você possa começar a reconstruir o teu processo de qualidade de vida. Quando a gente fala em alopatia, a gente não pode deixar de falar na parte histórica, doutor Davi. E quando a gente fala em tratamento, a gente fala em estudos de mais de 8.000 anos. E esses 8.000 anos a gente fala da medicina natural, a gente vai para a Ayurveda. Muita gente se cura com Ayurveda.
E a gente pode falar também em medicina tradicional chinesa, que também tem um, um gancho histórico aí de mais de 5.000 anos. E quando a gente fala em alopatia, a gente vai entrar aí no ano de 1800 e pouco. Então, a gente não tem 200 e poucos anos de alopatia considerada dentro da nossa história. E olha o tamanho do estrago que isso já fez nas nossas células. Quando a gente fala em processos alopáticos, o que significa isso? Significa uma molécula que pode ser patenteada e que não é encontrada na natureza. Se ela não é encontrada na natureza, o nosso corpo não reconhece por inteiro. Ela vem como um adicional de intenção a melhorar o que o corpo está passando. Estou dizendo que tem o seu lugar. Medicação é muito importante em processos pós-operatórios, em processos operatórios, em processos onde a doença já evoluiu a um ponto onde você precisa sim lançar a mão dessas situações Agudos, extremas. né? Questões Agudos, agudas. né, que é o termo da medicina, mas falando popularmente, em processos extremos, processos onde o próprio corpo já não aguenta mais sozinho dar conta daquele peso todo. Então a gente recorre aos químicos. E os químicos, muitas vezes, eles não carregam aquela situação toda para fora do corpo. Eles ficam ali fazendo um equilíbrio. É como se eu colocasse arrimos, né? Num teto que está desabando. Eu vou lá e coloco estacas para segurar aquele teto. De repente eu posso fazer uma pilastra, né, de concreto para ser um arrimo mais eficiente, mas o processo de cura verdadeiramente ele vem da medicina de Deus, da farmácia de Deus, dessa reconstrução de saúde. E é disso que a gente vai falar hoje, né, doutor Davi? Eu costumo dizer, eu já venho falando há alguns dias, né? Pensa na sua máquina de lavar, né? Suponha que a sua máquina de lavar seja Samsung. Óbvio que quando ela, se porventura ela tiver um defeito, você não vai na assistência técnica da Brastemp para arrumar a sua máquina da Samsung, porque as peças não se encaixam. O que vem acontecendo é que nós estamos tentando consertar o corpo humano com substâncias que não existem no corpo humano, tá? Isso, com o passar do tempo, essas substâncias, com certeza absoluta, elas não têm um encaixe perfeito. Isso acaba levando um processo inflamatório no organismo que pode gerar outras consequências, que vai gerar outras consequências, né? Então, é o que a Zaika falou. É muito mais lógico a gente tratar o corpo humano com substâncias que existem dentro do corpo humano ou mesmo retirar aquelas substâncias que estão atrapalhando o funcionamento do corpo humano, tá? Para isso, nós estamos lançando um workshop que vai ser dia 5 de maio, às 21 horas, que o tema central é: nós vamos ajudar você a entender e pôr em prática o processo de cura e alcançar o potencial máximo da sua saúde, diminuindo ou mesmo sem usar medicamentos, tá? Então é a forma que nós estamos fazendo para poder ajudar vocês. Esse workshop vai ser online, 100% online e gratuito, tá? Logo mais nós vamos estar lançando, divulgando o localzinho que você vai poder se inscrever para estar com a gente nesse workshop, para a gente poder aprofundar isso que nós vamos estar conversando com vocês hoje, tá? E, doutor E Davi, antes vai da ser um Zaika entrar, workshop especial para quem se inscrever. Então, quem perder a inscrição não vai participar, porque vai ser um grupo seleto, onde nós iremos entregar muitas informações de alta qualidade, onde nós iremos ter uma interação com esse público que vai realmente estar inscrito. Então, ó, fiquem ligadinhos aí para participar desse momento super especial que a gente está preparando para vocês. isso.
Então, gente, olha só que interessante, né? Antes da Zaca entrar, pus um desenho, certo? Um desenho a qual nós temos um triângulo e uma bola em volta. O triângulo tem a parte central, que são as coisas básicas, que é o detox, são as frequências, né? E que é a nutrição. Em volta desse triângulo existe a voltagem, que é a energia do corpo. Eu e a Zaika sempre, né? A gente vem trabalhando com frequência, com desintoxicação, enema de café. A gente vai ensinar vocês a fazer. A parte nutricional, que são os endovenosos. A gente fez um curso de endovenoso para poder dar as principais substâncias para aquele organismo que está em déficit. Só que a gente vem aprendendo que a coisa base, o pilar principal que funciona o nosso organismo, chama-se energia. Na verdade, a gente nem precisava raciocinar muito, porque absolutamente nada funciona sem energia, certo? E a gente tem que aprender a devolver energia para o organismo quando necessário. A maioria das pessoas hoje, quando a gente analisa a microscopia de campo escuro delas, elas estão agregadas. Por quê? Porque elas estão com mais carga positiva do que deveria. E a gente tem que aprender a ter fontes de elétrons. E essas fontes de elétrons, às vezes, estão ali, vamos dizer assim, disponíveis para você. Tá? Tem gente que não consegue, às vezes não tem tempo, mas existem instrumentos que nós podemos estar utilizando para ser uma fonte de elétrons, para nos ajudar nesse processo de desinflamar o corpo. Então, eu afirmo, o nosso workshop, nós vamos ajudar você a entender e pôr em prática o processo de cura e alcançar o potencial máximo da sua saúde. E, se possível, você vai fazer isso em 30 dias, sem uso de medicamento ou até mesmo diminuindo os seus medicamentos. Isso é fantástico. E quando a gente fala em processo de qualidade, de reconstrução, a gente não pode esquecer dos hábitos que mantiveram a saúde dos nossos ancestrais, né? Então a gente sabe que as vovós, sabiamente, elas faziam o detox hepático, detox linfático, detox renal, detox estomacal com os nossos, né, pais, com os nossos bisavós, tataravós, né? Essas vovós da história construíam esse processo de saúde, né? E isso foi se perdendo ao longo da história. Mas com o renascimento dos estudos voltados à naturopatia, às terapias integrativas, terapias complementares, nós podemos dizer que muito dessa sabedoria está sendo reconectada à saúde do dia de hoje. E a gente vem fortalecer esse processo para lembrar vocês da importância de estar sempre limpando o corpo, de estar fazendo escolhas saudáveis, de realmente compreender o que acontece com o seu corpo quando você come determinada coisa. Não adianta fechar os olhos para aquela situação e depois querer se entupir de medicação. Tem que ser coerente, pessoal. Se você sabe que você tem, de repente, açúcar, né, demais naquele prato, ou você tem carboidrato demais, que é açúcar do mesmo jeito. Muitas vezes nós temos um pouquinho de dificuldade de identificar qual é o alimento que pode fazer bem e qual é o alimento que pode fazer mal para o nosso corpo. Fica muito simples. Se vocês começarem a seguir 3 regrinhas. A primeira, diminua todos os tipos de açúcar. Açúcar branco e o açúcar com adoçante. O adoçante, muitas vezes, ele é pior do que o açúcar branco, refinado. E quando eu falo em açúcares, eu não falo só do refinado, eu falo de todos os tipos de açúcares. Claro que é impossível praticamente tirar 100%, mas se você está passando um processo
inflamatório, um processo que você precisa renovar as suas células, você precisa restaurar o teu organismo, precisa sim levar a sério e seguir a estrada. Por que que falam assim, dirija na mão certa? Porque se você entrar na contramão, o que que vai acontecer? Um carro vai vir, puf, te pegar de cheio, não é? Então é assim que vocês possam entender que existe a mão correta da alimentação, da suplementação, da mineralização no corpo, da hidratação no corpo. Todos os processos devem ser seguidos de forma coerente. Não adianta eu falar que eu quero ter um bom sono, que eu vou dormir bem, se na hora de dormir você dorme de barriga cheia, cheio de macarrão. Gente, fala sério, né? Não dá certo. Então tem que ter uma coerência. É muito gostoso, né? Comer um macarrãozinho e tudo, mas é necessário ter essa coerência. Se eu vou naquele dia escolher uma massa, que eu procure escolher uma massa que seja menos inflamatória ou que depois eu faça um processo de limpeza e de reequilíbrio do meu corpo, que na medicina a gente chama de homeostase. Que esse reequilíbrio do meu processo de saúde, tá? De qualidade de vida. Isso. Gente, o que a Zayka fala, a gente chama isso de gatilhos inflamatórios, tá? Por que que agora parece que está mais importante a gente entender como desinflamar o nosso corpo? Como colocá-lo nesse processo de cura? Porque nós passamos por gatilhos inflamatórios a mais com tudo isso que o mundo passou, né? Os nossos corpos, eles foram colocados em gatilhos inflamatórios, tanto os naturais quanto os artificiais. E isso vem fazendo com que está aumentando uma quantidade de pessoas que estão inflamadas, né? Eu costumo dizer que houve uma mudança no padrão da microscopia há um ano e meio, com a introdução, 2 anos, né? Com a introdução da proteína spike no nosso meio. Tá? Então, existe uma quantidade maior de pessoas que estão com o sangue agregado, fibrinas, crianças com fibrina, né? Coisa que a gente via só em adultos, adultos com tendência a infarto, com tendência a AVC, com tendência a processos circulatórios crônicos, a gente já vê em criança, certo? E por que isso? Somou com a nossa má alimentação, com uma má qualidade de água, com poluição, com ondas de celular, ondas de Wi-Fi, questões emocionais que estão desequilibrando muitas pessoas, né? E mais esse outro gatilho. E aí a gente encontra pessoas muito inflamadas. Essa inflamação acelera o processo de envelhecimento, tá? Essa inflamação dificulta a pessoa a emagrecer. Essa inflamação leva a doenças crônicas, como doenças autoimunes, como câncer, como doenças mentais. Então, quando a gente quer reverter, né, dar condições para o corpo entrar num processo de remissão de uma doença crônica, é fundamental nós entendermos esse processo de desinflamar. Gente, o nosso corpo ele é tão inteligente, tão bacana, que ele nos auxilia muito, ele nos ajuda nesse processo. Quando ele percebe que existe uma pequena mudança na administração, ele faz aquela história, ele te incentiva de uma forma tão perceptível que aí pessoas que estavam com dores no corpo, musculares, dores articulares, dor de cabeça, depressão, né? Enfim, né? Tantas coisinhas que as pessoas começam a relatar melhora, né? A gente conversando aqui, um monte de gente, estou usando água hidrogenada, estou usando Ilib, estou melhor, né, tal. Então é perceptível a memória, a disposição. Isso a gente vem sentindo na pele, eu e a Zayka. A gente utiliza a água hidrogenada, já utilizávamos outras coisas também, tá? Que funcionavam muito bem, as frequências, a gente usava detox com hidrovitalis, a zeólita, o Ilib, tá? Já fazíamos reposições nutricionais pontuais,
né? Existe um suplemento mitocondrial que a gente utiliza há muito tempo, que ajuda o funcionamento da mitocôndria. Ômega 10. Aí, ó, ele está aí atrás, né? Então, que são fundamentais para a gente melhorar esse processo. Só que com a introdução da proteína spike na nossa vida, a quantidade de pessoas mais inflamadas que a gente começou a pegar foi, assim, surpreendente, né? A gente foi perceptível. E aí, a gente utilizando todos os meios que a gente utilizava antes e não vinha tendo o mesmo resultado de antigamente. Aí a gente pensou assim, nossa senhora, como está inflamado, como está difícil. A gente passou por pacientes difíceis, né, que a gente fazia essa reversão, vocês sabem. E aí a gente começou a utilizar o hidrogênio molecular, tá? O hidrogênio molecular inicialmente de uma forma oral, né, nessas garrafas de hidrogenação, e depois a gente começou a utilizar o hidrogênio de uma forma inalatória, tá? E aí a gente resolveu trazer um equipamento desse para nossa casa, para a gente poder utilizar à noite, utilizar de manhã, os filhos utilizarem. E aí, com a maior frequência de utilização do hidrogênio molecular, a gente vem vendo uma mudança muito, mas muito interessante. Eu tenho um agravante na minha vida, tá? Eu dou plantão noturno. Eu dou 2 plantões noturnos por semana, toda semana, certo? Isso desorganiza o nosso corpo, a nossa fisiologia, muda a produção de cortisol. Então, assim, esse processo de conseguir emagrecer, de conseguir ter saúde, de poder ter energia para fazer atividade física, era uma questão muito difícil de enfrentamento para mim, certo? Por conta dessas eu não tenho uma regularidade, né? Você vai usar isso toda noite. Não, quando eu estou com plantão, eu não consigo usar. Porque o plantão, gente, o plantão médico, quando você está numa emergência, ele não existe um padrão, tá? Às vezes está calmo agora, de repente chega um paciente grave e assim por diante. Só que com a introdução do hidrogênio molecular, mesmo tendo essas alterações relacionadas ao plantão, eu consigo ver mudança no meu corpo, sabe? Um processo diferenciado, a respiração, a memória, a disposição, tá? E aí, estudando tanto o hidrogênio, a gente está utilizando ele até para partes estéticas, que depois, um dia, porventura, eu quero dividir isso com vocês para facilitar o emagrecimento, a gordura localizada, o crescimento de cabelo e assim por diante. Eu comecei a utilizar em mim, tá? Eu já fiz implante aqui na frente e já estava na hora de fazer outro. Eu até estava me organizando para isso. Mas com o hidrogênio molecular, eu falei, não, peraí, deixa eu estudar em mim esse processo. E eu comecei recentemente, faz 2 semanas, que a gente conseguiu ter um equipamento que dava para a gente poder fazer essa introdução do hidrogênio como eu gostaria. Olha a Miss falando aqui, ó. Minhas pernas estão desinchando com o tratamento. Estou muito feliz, certo? Então, assim, gente, quando você pensa os sintomas do corpo, como sintomas crônicos, olha, quando a gente fala 100% no corpo humano, a gente pode estar errando, né? Mas, ó, gente, praticamente todas as doenças crônicas, a origem delas é o processo inflamatório, é o excesso de radicais livres, o excesso de carga positiva no seu organismo. E quando a gente começa a entender o processo da fisiologia do corpo e muda esse padrão energético, a gente dá condições para as nossas células terem energia e poderem começar a fazer o processo inverso da doença. Entenderam? Quando a gente fala em padrão energético, padrão elétrico, que a gente não pode deixar de falar, a gente fala em padrão eletromagnético também. E o nosso corpo humano, ele também tem seu corpo eletromagnético. E para que a gente possa manter a nossa saúde, o doutor Davi falou no início da live, as nossas células saudáveis, elas devem estar com essa voltagem elétrica entre menos 25 milivolts, né? E quando a gente tem a necessidade de restaurar, vamos supor que eu corte o meu dedo, tá? Que eu tô ali cortando uma fruta e de repente eu cortei o meu dedo. Ali já não adianta mais somente menos 25 milivolts. Eu preciso dobrar
essa carga elétrica para essa região, tendo ali menos 50 milivolts sendo carreado para aquela região de energia para que aconteça a restauração, ou seja, como a gente fala nos estudos, né, quânticos, nos estudos eletromagnéticos, a gente fala que a gente tem que dobrar essa carga elétrica para que o corpo produza novas células. E aí a gente não deixa de falar, principalmente, num aparelho incrível que nós temos hoje, né, no mercado já, que é o biomodulador Tenant, que auxilia o corpo nesse processo de restauração, tá bom? Esse será um curso que vai acontecer, né? Mês que vem. Quem quiser saber mais pode chamar no 7 e privado 8 de também. maio, nós vamos estar falando sobre esse equipamento maravilhoso que repõe voltagem para o corpo, faz a síndrome da bola de boliche, que é mais conhecido, tá? Que foi divulgado muito aí pelo Dr. Lai Ribeiro. Então, gente, esse aparelhinho aqui faz diferença, tá? Faz muita diferença nas nossas vidas. Agora, também hidrogênio. Olha só, a Vilma. Eu também faço plantão noturno, doutor. Inclusive, hoje estou de plantão. Aí, Vilma, espero que você tenha aí um plantão bem calmo. Depois que comecei a usar o hidrogênio molecular, estou bem melhor. Mas por quê? Sabe o quê? Olha só. Quando você não faz uma noite de sono boa, você perdeu a chance de repor elétrons via um sono profundo, que é uma fonte de elétrons, tá? Mas em contrapartida, você utilizando toda a sua água, a água hidrogenada, você está jogando uma fonte de elétrons absurda dentro de você. Então, aquilo que você não repôs durante o sono, você está repondo durante o dia, certo? E no final do dia sempre é um balanço daquilo que te dá elétrons e daquilo que te tira elétrons. É isso mesmo. Então, tem muita gente perguntando aqui aonde será o curso do biomodulador, da síndrome da bola de boliche. E eu posso dizer para vocês, vai ser em São Paulo. Quem tiver mais dúvida, pode chamar no privado, que a gente responde, que a gente orienta, a gente explica. Vai ser um curso ímpar, maravilhoso, um curso que a gente trouxe de fora, um curso que é do Dr. Tennant, que é um americano maravilhoso que desenvolveu esse aparelho, que se autocurou, que já tratou muitas pessoas no mundo. É uma técnica super comprovada, maravilhosa. Então, a gente pode sim lançar mão de várias técnicas, de vários aparelhos terapêuticos para auxiliar o corpo no processo de quê, doutor Davi? Da reorganização e da construção de voltagem, corpo eletromagnético, da saúde de verdade. Existe possibilidade de restaurar um corpo que já esteja, vamos supor, com um processo inflamatório muito grande? Existe sim. Tem até uma pesquisa que aconteceu que algumas pessoas com processos elevados de diabetes, e era um grupo de aborígenes, pegaram alguns membros desse grupo e devolveram eles na floresta profunda. Levaram eles para lá, reconectaram esses aborígenes à floresta num processo de 3 semanas. Essas pessoas ficaram 100% restauradas do processo da diabetes. Ah, Zaika, então você está me dizendo que a diabetes tem cura? Eu estou querendo dizer para você que existe possibilidade de reestruturar o teu organismo e assim você experimentar na própria pele. Faz um teste comigo. Se você hoje está sofrendo da necessidade de usar insulina diariamente, por favor, retire da sua vida um mês lactose, açúcares e diminua quase que 100% o carboidrato. De preferência, faça isso com orientação médica e nutricional para que você não fique fraco. É muito importante seguir as orientações médicas para que você faça o caminho de volta da forma mais correta. Porque de repente você consegue voltar, mas você volta envelhecido, você volta enfraquecido, você volta. Se você fizer o processo da forma mais Com perda correta, muscular, né? Todo flácido. exatamente, com muita flacidez. Se você fizer o processo com orientação, é a mesma coisa de você ter um guia. Você vai atravessar aquela floresta
com um guia e você vai ter a certeza que vai lá fazer o que você quer, a expedição, e você também vai sair de lá com vida, com qualidade, com experiências maravilhosas e com mais informações de como no futuro poder voltar lá e fazer um novo processo caso você venha a precisar. Né, doutor Davi? Gente, olha só que interessante, né? Eu vou chamar o universo para não criar problema, mas a energia viva, ela transforma um espermatozoide em um óvulo, mais energia e nutrientes em tudo que é você, tá? E muitas vezes a gente fica pensando que um processo de doença crônica não é reversível. Olha só, certo? Isso é o nosso corpo, essa energia viva, ela ainda está dentro da gente, em volta da gente. A gente que tem que dar condições para ela poder trabalhar, certo? Energia suficiente para isso. E para isso a gente tem que ter entendimento, tá? Bom, olha só, eu tenho doença autoimune, esclerose múltipla, e já reverti todos os sintomas apenas com estilo de vida. Uau! Mas ainda tenho muita toxina, parasitas para limpar. Sim, Priscila. Na verdade, toxinas e parasitas a gente adquire diariamente. A gente tem que fazer esse processo continuamente. Mas olha, Priscila, se você coloca na sua vida esses instrumentos que te dão elétrons todo dia, você vai ver o potencial que você vai alcançar, vai ser maior ainda. Gente, hoje, olha só, eu estou para fazer 50 anos, certo? Há uns 10 anos atrás, eu estava como diretor do hospital onde eu trabalho, certo? E eu vejo fotos, eu com 40 anos, eu sou mais jovem hoje. Eu não tenho a menor dúvida disso, certo? E olha que eu não estou usando hidrogênio inalatório há muito tempo. Tem uns 3 Alguns meses. dizem que você está sendo bem cuidado também, né? Eu também acho, mas há 10 anos eu já estava também, né? Eu tenho que puxar a sardinha para mim, Ah, gente. então, esse processo é bem interessante, tá? O contato que eu posso ter com hidrogênio molecular, eu estou tendo, certo? Hoje, quando a gente faz um procedimento estético para um paciente, faz um plasma, né? Queima a pele para poder esticar, tal. Todos os pacientes eu aplico hidrogênio molecular posteriormente. Por quê? Porque eu estou dando elétrons, eu estou dando energia, eu estou dando capacidade para aquele corpo voltar a funcionar, certo? Porque, gente, olha só, para o corpo poder restaurar, o que a Zaika falou? A gente não tem que ter menos 25 milivolts, a gente tem que chegar em menos 50 milivolts. Por isso que você vê um bando de pessoas com cicatriz hipertrófica, cicatriz esgaçada, né? Dores depois de uma cirurgia por muito tempo. Por quê? Porque o corpo não conseguiu atingir aquela voltagem e fazer o processo de cicatrização máxima. Então, quando a gente utiliza o hidrogênio molecular, nós estamos dando elétrons e dando condições para o corpo atingir de uma forma mais fácil essa voltagem para ter uma restauração melhor. Então, com isso, nós estamos tendo resultados muito melhores. As pessoas estão nos procurando hoje. Eu vi minha amiga, o resultado dela foi muito bom, meu Deus do céu, ela disse que você fez uma coisa diferente, que ela não sabe o nome ainda, porque está começando, né, gente? Ainda não está na nossa psique. Mas olha, os estudiosos de hidrogênio molecular no mundo, eles ousam dizer que o hidrogênio molecular é a medicina do futuro, que daqui para frente vai ser hidrogênio isso, hidrogênio aquilo, hidrogênio acolá, tá? E para isso eu quero lembrar vocês do nosso workshop. Nós ajudamos você a entender e pôr em prática o processo de cura e alcançar o potencial máximo da sua saúde. E podemos fazer isso em 30 dias. Não o potencial máximo, mas a gente já pode começar um processo muito bacana, diminuindo ou mesmo sem uso de medicação. Tá ok? Isso é extraordinário. Esse workshop vai ser 5 de maio, gratuito, 9 horas da noite, online, certo? Daqui a pouco nós vamos divulgar também aonde você vai poder fazer sua inscrição, tá? Quando você ter curso de hidrogênio molecular, espero que seja online. Nanda,
Olha, a gente até tenta, a gente programa, a gente deseja, mas o curso presencial, assim, aquilo que a gente, o tete a tete, ele é diferenciado. Mas a gente ainda vai fazer um curso, esse curso mesmo, esse workshop, né? A gente já vai começar a falar um pouquinho sobre esses processos para você entender, tá? Nós vamos ter um curso em São Paulo, viu, gente, de hidrogênio molecular. Logo, logo a gente vai estar divulgando para vocês poderem estar entendendo e, de certa forma, vai ser muito bacana para todos vocês. E aí a gente já vai colocar o hidrogênio molecular na estética, né? Aquilo que você pode estar raciocinando com ele e assim por diante. Tem gente perguntando aqui se é suficiente só beber água com hidrogênio. Pelo amor de Deus, gente, é maravilhoso. Só que otimize isso. Beba toda a água que você for beber do seu dia, passando pela garrafinha. É claro que exige um pouco de disciplina, um pouco de organização, porque ela vai descarregar. Você tem que recarregar a garrafinha, de preferência colocar, que nem você usa com o seu celular, você não cuida do seu celular, ele tem informações importantes, você vai comunicar, vai trabalhar. E para você ter uma boa saúde, para você poder responder com cognição, com alegria, com qualidade de vida, tenha a sua água como uma fonte de hidratação, não só para o seu corpo, mas também para o seu cérebro. Então, se a gente pode oferecer para o nosso cérebro uma água de alta qualidade pela garrafinha, já é suficiente? Já é muito suficiente. Agora, se você está com um processo inflamatório, oxidativo, um processo de desgaste, um processo de grande oxidação e intoxicação por metais tóxicos e pesados, você precisa fazer muito mais coisas. Você Olha, precisa. olha a Vilma aí, ó, amor. Eu Oi. bebo toda a água, provavelmente hidrogenada, e faço todas as mamadeiras do meu Ai, que neto com lindo. água hidrogenada. Olha, esse Parabéns, neto é Vilma, um que neto lindo. abençoado já, Ô, certo? netão Eu, de sorte, hein? Gente, eu tenho duas filhas mais velhas, uma de 25 anos, né? E uma vai fazer 21. Uma de 25 vai fazer 21. E tenho um de 11, que vai fazer 12 agora, e uma de 10 que vai fazer 11, certo? Então, existe aí 10 anos aí de diferença. Eu vou dizer para vocês uma coisa, houve uma diferença de tratamento, uma diferença de cuidados, certo? Os pequenos não usam medicamento, tá? Olha, gente, eu vou dizer que é tão raro, porque quando eles ficam doentes, eles mesmos não pedem remédio, eles querem hidrogênio, a minha filha pergunta qual frequência ela deve usar, Ilib o tempo inteiro. Ilib é um doador de elétrons, ele funciona para antioxidar o organismo também, tá? Hidrovitalis, ah, muito comum a gente fazer o enema neles, né? Então, assim, gente, é outra visão, é outro processo, é outro cuidado que você tem com o seu organismo. Isso é muito bacana, tá? Isso, quando a gente começa a ter esse nível de compreensão, você também quer levar para os seus entes queridos, para os seus amigos. Nem todo mundo vai te compreender. Entenda isso, tá? Tem gente que ainda não está preparada e muito menos quer largar o seu medicamento. Mas, gente, olha só, hipertensão. Hipertensão ocorre no corpo inflamado, tá? Aí você vai no seu médico, ele fala assim, olha, você tem que usar remédio a vida toda. Mas pensa bem, se você conseguir desinflamar o seu corpo, se a pressão alta está ligada a um corpo inflamado, será que você não vai ficar com normotenso? Pensa bem, gente. Claro que tudo isso é possível. E quando a gente fala em processos de construção de saúde, a gente tem que olhar para a natureza, olhar para o nosso sacolão, olhar para o mercado com uma forma inteligente. Se você sabe que biscoito recheado vai roubar cálcio dos ossos do teu filho, para que você ainda compra isso? Então, os meus filhos amam biscoito, como qualquer criança. Mas eu conto para eles a verdade, eu mostro para eles quais são os componentes que tem ali naquela fórmula. Eu abro a internet, todo mundo tem um celular na mão hoje, mostro para eles que componente é esse. E chega um momento que eles falam: mamãe, eu não quero isso. E aí, às vezes a gente está numa festa: mamãe, posso só hoje?
Quando eu chegar em casa, a gente faz aquele chá, a gente faz aquele detox. Posso, mamãe? Gente, é lógico, a gente tem um dia que a gente sai, faz aquela festa, você se esbalda, é como um salão. Tem o dia de limpar o salão, tem o dia de promover a festa. Então, não sejam tão duros com vocês, mas entendam a que ponto pode se chegar. Chega uma E hora que você o seu mesmo não ponto vai de querer. equilíbrio, o seu ponto de Você equilíbrio, mesmo ele existe. Isso, você mesmo vai falar assim: eu não bebo mais esse tipo de refrigerante porque eu sei exatamente o que ele faz no meu intestino. Ele mata a minha microbiota que me dá longevidade. Né, doutor Davi? Doutor Davi E sabe por que adorava a esse tipo de microbiota dá refrigerante. longevidade, dona Zaca? Você que me ensinou isso. Por quê? Ela produz hidrogênio molecular. Vocês acreditam nisso? Olha que interessante. Ó, Lindo eu isso, quero né? falar aqui da Sandra. A Sandra, ela participou do nosso último curso multicampo, que a gente fala sobre hidrogênio, ozonioterapia e avaliação da microscopia de campo escuro. E ela levou para casa dela um hidrogênio de inalação, né? E olha ela falando assim: os meus filhos estão usando hidrogênio e o Ilib. E porventura, se eu deixar aqui, né, ela vai já começar a relatar situações que ela já observou de mudança nos filhos dela, com certeza, tá? Até nela mesmo. Eu já até um bichinho, uma pulguinha me contou aí algumas coisas que estão acontecendo com ela, que é muito legal a gente saber disso. E é para um raciocínio simples, é só entender como o corpo funciona. Gente, olha lá, a máquina Electrolux e as peças da Brastemp não encaixam. Quando você começa a usar as peças da Electrolux, tudo se encaixa e ela começa a funcionar melhor. Doutora É Davi, fácil a gente entender tem isso. alguém pedindo aqui para ensinar um chá ou um suco detox. Conta o que que eu fiz com você hoje, pro pessoal pode contar. Ó, eu não sei o que que é, não. Eu cheguei do plantão, né? Eu faço plantão noturno e continuo de manhã. Aí eu chego em casa, mais ou menos 1h15, 1h20, tomo um banho, almoço e vou para a clínica, né? Então, quando eu estava lá, terminando o banho, lá, me enxugando, ela bateu na porta. Aí eu vi que foi. Ela, tá, toma aqui. Aí ela veio com um copo. Eu olho, um lodo, um lodo verde. Aí ela, pode beber sem medo. Aí eu, ai meu Deus, é bom a gente confiar nas pessoas, né? Aí o que que tem aqui? Ela, eu não lembro aí direito dos ingredientes. E eu vou entregar essa receitinha para vocês nesse dia que a gente vai fazer essa live especial. Então fiquem ligados Então, gente, ó, se para inscreva no nosso workshop. se Nós logo inscreverem. estamos anunciando, tá? Para vocês poderem estar fazendo a inscrição. Lembrar que o workshop é 5 de maio, já deixa reservado, certo? Às 21 horas, 100% online e gratuito. Quer melhor que isso? Maravilha. Então, olha, E todo mundo eu bebeu quero. aqui em casa, viu? Eu, É, as crianças, a tia Di, doutor Davi, todo mundo. faz aí as suas considerações finais para a gente ir já Tá finalizando. acabando! Gente, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui na live. Rutinha, um beijo. Vilma, um beijo. Sandra, um beijo a todos vocês. Muito obrigada por esse carinho. Esse estímulo de vocês faz com que a gente sinta essa energia maravilhosa de compartilhar, de trazer para vocês com essa paixão, mesmo depois de um dia intenso de trabalho, de atendimentos, realmente cansados, mas muito felizes em poder compartilhar com vocês qualidade de vida, saúde, energia, bem-estar, porque isso ninguém tira de você, isso você pode construir com as suas próprias mãos. Doutora Keiko, maravilhosa, muita gente linda aqui na live. Deus abençoe muito vocês, muito obrigada. Olha aqui, ó, o depoimento da Sandra. O pai dela, de 97 anos. Gente, 97 anos. Como você fala isso para o médico tradicional? Ele não acredita, não. Está diminuindo os remédios de pressão com o uso do hidrogênio molecular e do Ilíbio. Com certeza, ela está fazendo Fantástico. outras coisas, de alimentação, né? Desintoxicação, que a gente sempre ensina. E Coerência. isso aí vai somando fatores que levam o corpo a desinflamar e poder alcançar o seu maior potencial para a idade que você tem. Então, quero terminar essa live lembrando, nós vamos fazer um workshop que o tema central é
Nós te ajudamos a entender o processo de cura e alcançar o potencial máximo da sua saúde, podendo ser em 30 dias, tá? Isso aí. Sem uso ou diminuindo o uso dos seus medicamentos. Que nem está acontecendo aí com o pai da Sandra, de 97 anos. Uau. O workshop será 5 de maio, 21 horas, 100% online, gratuito. Eu conto com a presença de todos vocês. Eu acredito que vocês vão gostar muito. A gente está preparando com muito carinho isso, certo? Acredito que outras coisas vão aparecer também, tá certo? Gente, Tem muita bacana. surpresa. É muito legal aí ver essa quantidade de pessoas nos acompanhando numa live, tá bom? A gente recebeu aí um resvetrério, né? Um castiguinho. Já passou, tá tudo Já certo. passou. E agora está tudo bem, tudo tranquilo. A gente sabe aí todo esse processo que vem acontecendo na humanidade. E a gente tem que estar se posicionando, a gente tem que estar ajudando as pessoas. Nós temos duas funções, tá? Nessa existência. Se curar, né? Se curar, manter o nosso corpo curado, se curar emocionalmente, se curar mentalmente e curar o próximo, tá? Ajudar a curar o próximo. Auxiliar, Espero aí né? que a gente Próximo. tenha a oportunidade de estar fazendo esse papel em ajudando o nosso corpo. O corpo saudável, nossa, gente, olha, a nossa vida melhora, tá? Eu quero dizer isso para vocês. Quando você começa a desentupir o seu corpo, desinflamar o seu corpo, você desentope e desinflama a sua vida. Isso é fantástico. Fluxo. Tá? E após Fluxo de você vida viva. poder alcançar uma saúde melhor, você começa a poder dar uma saúde melhor para outras pessoas, e é o que a gente pretende, o que a gente é o papel que a gente está querendo e está gostando de estar fazendo. Tá ok? Mari, me chama no Gente, privado, viu? Que eu te respondo detalhadamente todas essas dúvidas. Quem mais precisar, pode chamar. Eu vou ficar aqui, a hora que acabar a live, eu vou ficar mais 30 minutinhos respondendo vocês. Vocês sabem que eu tenho criança, tenho a estrutura da casa também. Amanhã cedo, às 5h30 já estou de pé. Então, beijo enorme para vocês. Fiquem com gente, Deus. E até dia a 5, live né? vai ficar gravada no meu Instagram e no YouTube. Eu vou colocar ela no YouTube hoje também, tá bom? Para todos vocês que queiram assistir, de novo, né, ou queiram passar para outras pessoas. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.